Números simétricos ou opostos. Esses simétricos aqui vêm de simetria. Essa simetria aqui vai estar relacionada à distância em relação ao zero, que é o meu ponto de origem. Ou seja, de 0 a 3, por exemplo, é a mesma distância que de 0 a menos 3. Então, isso seria simetria. De 0 a 1 negativo é a mesma distância que de 0 a 1 positivo. Por isso que eu digo que o simétrico de 1 positivo seria 1 negativo, ou mais o simétrico de mais 1 é menos 1. A leitura a gente já viu que pode ser dessas duas maneiras. Por exemplo, 3 positivo ou mais 3. 3 negativo ou menos 3, né? Aí, opostos é porque um está à direita e outro está à esquerda. Ou seja, eles estão em posições opostas, certo? E simetria é porque eles são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância em relação à origem, que é o zero. Então, nós temos o oposto de mais 1 é menos 1, o oposto de mais 2 é menos 2, o oposto de mais 3 é menos 3, o oposto de mais 4 é menos 4. Então, sempre o oposto do número positivo vai ser o número negativo. E o oposto do número negativo é o número positivo. No caso aqui, o mesmo número em módulo, lembrando que módulo é quando é o número sem sinal, só que com sinais trocados. E o oposto do zero será o próprio zero. Então, zero é ele mesmo. O que eu havia falado está aqui, ó. O oposto de um número positivo é um número negativo. Exemplo, o oposto de mais 101 é menos 101. O oposto do número negativo é o número positivo. Só que esse mesmo número em módulo, ó. O oposto de menos 105 é mais 105. Continua sendo 105, só que antes era com sinal negativo, daí o oposto vai ficar com sinal positivo. De mais 101 continua sendo 101, só que antes era positivo e o oposto vai ficar negativo. Comparando números inteiros. Na reta real aqui, ó, a gente já viu que eu tenho zero como sendo a origem, à direita ficam os positivos, à esquerda ficam os negativos. Quando a gente está falando em positivo, você vai se distanciando do zero, ele vai ficando cada vez maior. Quando a gente fala em número negativo, você vai distanciando do zero, ele vai ficando cada vez menor. E lembrando que todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Por que os negativos são menores? Porque ele indica dívida. Já os positivos indicam que você tem crédito, que é o dinheiro que você, vamos dizer, em relação ao dinheiro, que seria aquilo que você tem, né? Que não é uma dívida. Então, é melhor você ter para gastar do que você dever. E os números positivos, todos eles são maiores do que zero. Já os números negativos são menores do que zero, porque zero indica que você não tem nada. Já os negativos indicam que além de você não ter, você está devendo. Por isso que eles são menores. Outra coisa, todo aquele número que está à direita é maior do que aquele que está à esquerda. Por exemplo, 4, ele está à direita de 2 positivo. Então, ele é maior do que mais 2. Então, mais 4 está à direita de mais 2, ele vai ser maior do que o mais 2, do que o mais 3, do que o 1, do que o 0. E também do que todos esses negativos. Olhando aqui em relação aos negativos, o menos 1 e o menos 3, por exemplo. O menos 1, ele não está à direita de menos 3, então isso significa que ele vai ser maior do que o menos 3. Então, todo aquele número que está à direita é maior do que aquele que está à esquerda. Isso vale tanto em relação aos números positivos, quanto em relação aos números negativos. Em relação aos positivos e negativos, vai ser sempre isso. Ó, os que estão à direita são maiores do que aqueles números que estão à esquerda. Exemplo aqui, ó, mais 2 é maior do que menos 1.
pois ele está à direita de menos 1. Lembrando que esse sinalzinho a gente lê maior que. Menos 1 é menor do que mais 2. Menos 1 ele está à esquerda de mais 2, portanto ele é menor. Olha só, esse sinalzinho a gente lê menor que. Por que ele é menor do que mais 2? Porque ele está à esquerda. Aqui só para a gente recapitular o que eu falei. Mais 7 é maior do que 0, mais 13 é maior do que 0. Todo número positivo é maior do que 0. Menos 3 é menor do que 0, menos 11 é menor do que 0. Todo número negativo é menor do que 0. E se você tiver por base aqui, ó, o que a gente falou antes, os negativos eles estão à esquerda de 0. Então, portanto, eles serão menores que 0. Menos 10, ele é menor do que 5 positivo, menos 1000 também é menor do que mais 8. Eu já havia falado também. Todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Aí agora tem aqui, ó, mais 3 é maior do que menos 100, mais 25 é maior do que menos 95. Esses positivos, apesar de serem menores em módulo, que se você olhar seu sinal, 3 e 25, seriam menores do que o módulo de menos 100 e 95. Então, 100 e 95. Quando você tira o sinal, eles passam a ser menores, mas por eles serem positivos e esses aqui serem negativos, esses positivos serão maiores do que esses negativos, e eles estão à direita do que os negativos. Mais 1 é menor do que mais 4, mais 5 vai ser também, aqui está errado, ó, vai ser menor do que mais 15. O número positivo, a gente já viu que quanto mais longe do zero ele é maior. Então, a gente tem aqui o mais 1, ele está à esquerda de mais 4. Então, ele vai ser menor. Já o 5 estaria aqui e o 15 mais lá para frente. Então, ele também vai ser menor do que o 15. Menos 4 em relação ao menos 1, ó, menos 4 ele está aqui. O menos 1 aqui. O menos 4 ele não está mais distante do zero. Quanto mais longe do zero, ele é menor. O menos 2, ele está já nessa posição. E o menos 5 estaria para cá. O menos 2, ele está mais próximo do zero, então ele vai ser maior do que o menos 5. Lembrando que aquele que está à direita é maior que aquele que está à esquerda. O menos 5 estaria à esquerda de menos 2, portanto, menos 2 por estar à direita, ele é maior. O número negativo, que está mais distante do zero, é menor do que aquele que está mais próximo do zero.